família Caipora! Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz essa quantidade de palpites para vocês com muita qualidade e humildade, beleza, galera? E eu trago para vocês os resultados sempre dos nossos palpites dos vídeos anteriores, e hoje não vai ser diferente. Eu trago para vocês os resultados do dia 17 de junho. Tivemos 16 palpites com 13 greens e apenas 3 reds, tá? Tivemos 81% de taxa de acertos para este dia, beleza? Olha só que maravilha! E eu trago para vocês os resultados parciais do dia 18 de junho. Tivemos 19 palpites com 9 greens e 4 reds até o momento, tá? Temos 6 jogos que irão acontecer, então acompanhem a atualização da nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais do WhatsApp e do Telegram. Beleza, galera? E vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu, não percam tempo, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreve no nosso canal, beleza, galera? E vocês também que estão caindo aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos palpites e também dos nossos vídeos, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 19 de junho? Bora pra intro! Bora lá então, galera, iniciar com os nossos palpites do dia 19. Eu trago para vocês o Xiaoqing versus o Nantong Ziyun na Copa da China, tá? Eu trago essa partida com under 4,5 gols. O Nantong tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 22% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Guangzhou tem 33%, tá? Verificando em séries, o Xiaoqing ele vem a 4 jogos perdendo, enquanto o Nantong vem a 7 jogos sofrendo gols. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, fechou? Próxima partida, Langfeng City of Glory versus Qingdao Manati. Eu trago essa partida na Copa da China também, com o mercado de over 1,5 gols. O Qingdao ele tem 55% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Langfeng ele tem 72%. Em séries, o Langfeng não empata há 5 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Edgeworth Eagles versus Maitland. Trago essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Edgeworth tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Maitland tem 39%. No histórico são 2 partidas do Edgeworth, 4 empates e 6 do Maitland. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Edgeworth vem vencendo as 5 partidas e o Maitland vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sun Hyundai versus Gyeonggi. Trago essa partida na FA Cup da Coreia do Sul com vitória seca para casa. O Sun tem 70% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Gyeonggi ele tem 33%. Verificando o histórico, 21 vitórias do Sun, 7 empates e 5 do Gyeonggi. Verificando, a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sun jogando em casa vem marcando gols a 10 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Sun em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sun venceu 2 partidas que jogou em casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Yokohama F Marinos versus Sanfrecce Hiroshima. Trago essa partida com over 1,5 gols na J1 League do Japão. O Sanfrecce tem 51% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Yokohama tem 39%. No histórico, 22 vitórias do Marinos, 9 empates e 16 do Hiroshima. Verificando, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o F Marinos vem a 10 jogos marcando gols
E verificando o Safrense, ele tem 5 jogos vencendo. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Yokohama, over 1,5 gols em 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Richards Bay versus Baroka. Traga essa partida na Premiership da África do Sul com under 3,5 gols. O Richards tem 49% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Baroka tem 56%. No histórico foi uma partida com empate por 0-0. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida da Cidade do Cabo contra o Richards, que foi 3-1. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, agora a Croácia contra a Albânia na Eurocopa. Eu trago essa partida com o mercado de handicap de mais de meio cartões para fora. Nos últimos jogos das duas equipes, temos o mercado da Albânia sofrendo mais cartões ou empatando a quantidade de cartões na maioria de suas partidas, tá? E verificando no média de cartões das duas equipes, a Albânia no primeiro jogo já sofreu 2 cartões, enquanto a Croácia não sofreu nenhum, tá? Então para essa partida eu separei o handicap de mais de meio cartões para fora, beleza? Próxima partida, Nome United versus Levadia Tallinn. Trago essa partida na Premier League da Estônia com vitória seca para fora. O Levadia tem 75% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nome United tem 28%. Verificando o histórico, foram 2 partidas com 2 vitórias do Levadia e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Nome United vem sofrendo gols a 10 jogos e o Levadia vem vencendo a 4. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o Tallinn vencendo as 2 últimas partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Levadia venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Nome United venceu apenas 1 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, Baladeit versus Pirâmides. Trago essa partida na Premier League do Egito com over 1,5 gols. Pirâmides jogando fora de casa tem 70% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Baladeit tem 22%. No histórico foi uma partida com empate por 2-2. E verificando em séries, o Pirâmides vem vencendo as 5 partidas e o Baladeit vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Eurocopa, Alemanha contra a Hungria. Separa essa partida com over 1,5 gols. A Alemanha tem 76% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Hungria também tem 67%. No histórico foi 2 partidas para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Alemanha não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto a Hungria vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Liga da Lituânia, separei Dyzilgas versus Žalgiris Vilnius. Trago essa partida com fora para marcar o primeiro gol. Os Žalgiris têm 70% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dyzilgas, ele tem 67%. Verificando o histórico, são 10 vitórias dos Žalgiris, 2 empates e 2 do Dyzilgas. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Dyzilgas vem sofrendo gols a 5 jogos e os Žalgiris vem marcando a 5. Últimos encontros, temos os Žalgiris marcando o primeiro gol em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Lukstad versus o Algarna. Separei essa partida na segunda divisão da Suécia com over 2,5 gols. Lukstad tem 55% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Algarna tem 22%. Verificando em séries, o Algarna vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Dinamarca, separei Brøndby versus Marienlyst. Trago essa partida com vitória e empate para casa. O Brøndby tem 52% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Marienlyst tem 56%. No histórico, 9 partidas do Brøndby, um empate e uma vitória do Marienlyst. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Brøndby vem marcando gols a 8 jogos e o Marienlyst vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Brøndby em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Brøndby vem vencendo as partidas, principalmente jogando em casa, e ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas. Enquanto o Marienlyst, ele vem perdendo, principalmente jogando fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza?
Próxima partida agora é a Escócia contra a Suíça na Eurocopa. Trago essa partida com vitória e empate para fora. A Suíça tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Escócia tem 28%. No histórico são 2 partidas para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Suíça não perde as 5 partidas e nos últimos encontros, temos no mercado de vitória e empate da Suíça em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Suíça venceu ou empatou as suas últimas 6 partidas, enquanto a Escócia ela venceu apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Breiðablik contra a Akureyri. Trago essa partida na Universidade da Islândia com o mercado de over-goal no primeiro tempo. O Breiðablik tem 62% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Akureyri tem 50%. No histórico, 12 vitórias do Breiðablik, 4 empates e 5 do Akureyri. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Breiðablik vem marcando a 10 jogos e o Akureyri vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Criciúma. Trago essa partida com over 1,5 gols na Série A do Brasileirão. O Goianiense tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 28%. No histórico, são 6 vitórias do Goianiense, 2 empates e 2 do Criciúma. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Criciúma vem a 6 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros, temos no mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Goianiense, over 1,5 gols na única partida e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Botafogo contra o Atlético Paranaense. Separei essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. O Botafogo tem 47% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético tem 50%. No histórico são 19 vitórias do Atlético, 8 empates e 11 do Botafogo. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Botafogo vem vencendo 3 partidas e o Atlético vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Botafogo em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Botafogo, ele venceu e empatou 4 das últimas 6. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo venceu e empatou suas últimas 6 partidas e o Atlético Paranaense venceu apenas 2. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Juventude contra o Vasco. Trago essa partida com under 3,5 gols. O Juventude tem 42% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Vasco tem 33%. No histórico, 3 vitórias para cada lado e 5 empates e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Juventude vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Fortaleza contra o Grêmio. Trago essa partida também com o under 3,5 gols. Fortaleza tem 50% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 4 do Grêmio. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Fortaleza vem a 3 jogos perdendo e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Fortaleza, under 3,5 também em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Cuiabá. Eu trago essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando os últimos jogos das duas equipes, tivemos 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria das partidas, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 2 cartões para cada equipe. Somando a média total, é de acima de 6 cartões, tá? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, o Inter Miami contra o Columbus Crew. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over 1,5 gols.
A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, temos 78% de aproveitamento para o Inter Miami nos últimos 9 jogos e o Columbus tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Miami, 2 empates e 2 do Columbus. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Miami vem a 5 jogos marcando gols, enquanto o Columbus não empata a 5 partidas, ele venceu 4 delas. Verificando os últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Miami, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo de São Paulo contra a Ponte Preta. Separei essa partida com ambas as equipes não marcam para essa partida. Na Série B, o Botafogo tem 45% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 44%. No histórico, são 12 vitórias da Ponte Preta, 7 empates e 5 do Botafogo. A média de gols é de acima de 3 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, ambas as equipes não marcaram em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos ambas não marcam na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, ambas as equipes não marcam, beleza? Próxima partida, Boca Juniors contra o Almirante Brown. Trago essa partida na Copa da Argentina com o Boca Juniors para se qualificar. O Boca tem 69% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almirante tem 44%. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Boca Juniors venceu 3 das suas últimas 6 partidas e empatou 2, enquanto o Almirante Brown ele venceu 3 das últimas 6 partidas e 2 fora de casa. Mas eu acredito que para essa partida o Boca Juniors se qualificará, beleza? Próxima partida na Série B do Brasileirão, Brusque contra o Avaí. Trago essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Avaí com 38%. Verificando na forma recente, ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brusque tem 28%. No histórico são 15 vitórias do Avaí, 11 empates e 9 do Brusque. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Avaí vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Avaí empatou contra o Brusque as últimas 4 partidas de 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Avaí em 6 das suas últimas 6 partidas e o Brusque venceu apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Curitiba contra o América Mineiro. Separei essa partida com over 1,5 gols na Série B do Brasileirão. Separei essa partida porque o Curitiba tem 43% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O América tem 78%. No histórico, 7 vitórias do Curitiba, 3 empates e 2 do América. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o América vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Fluminense. Trago essa partida com over 1,5 gols na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro tem 52% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Cruzeiro, 9 empates e 21 do Fluminense. A média de gols é de acima de 3 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Cruzeiro, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Internacional contra o Corinthians. Separei essa partida com o mercado de handicap de mais de meio cartão para casa. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o Internacional recebendo mais cartões do que o Corinthians na maioria das partidas. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de 4 cartões para o Internacional e 2,89 para o Corinthians. São acima de 6,5 cartões, tá? Quem quiser entrar com mais cartões, pode entrar, beleza? Mas para essa partida eu separei o Internacional para receber mais cartões, tá? E o nosso árbitro tem uma média de 7 cartões por partida. Então para essa partida, handicap de mais de meio cartões para casa, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora lá, galera, com o nosso bilhete caipora. Eu separei o Inter Miami contra o Columbus Crew com over 1,5 gols. Boca Juniors para se qualificar em cima do Almirante Brown e separei vitória e empate para fora em Brusque contra o Avaí. Separei under 3,5 gols para o Richards Bay versus o Baroca, over 1,5 gols para a Alemanha contra a Hungria.
E por último, over gol no primeiro tempo para a Breiðablik versus a Akureyri, beleza? Uma odd total de 3.33 para vocês, beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!